Fala galera, estamos juntos de novo para mais um problema. Esse que é um problema do volume 4 do livro do Moisés, do capítulo 7, é o problema de número 8 sobre o átomo de Bohr. Então, ele diz assim: para verificar o possível efeito de correções relativísticas na teoria de Bohr do átomo de hidrogênio, pode-se calcular a razão V sobre C, onde V é a velocidade do elétron no estado fundamental do átomo. Mostre que V sobre C é igual a alfa, onde alfa é Q ao quadrado sobre A cortado C. Na realidade está faltando um fator aqui, né? 4πε0, porque essa é a chamada constante de estrutura fina. Mostre que alfa é aproximadamente 1 sobre 137, de modo que V sobre C é menor do que 1%. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse problema, né, aqui já está um esboço, é lembrar de que um dos pressupostos fundamentais do modelo de Bohr é o seguinte: o modelo de Bohr é um modelo híbrido, em que há aspectos clássicos e há aspectos quânticos. Um modelo que misturava duas concepções, né? Do ponto de vista clássico, o que a gente tem? Um elétron que tem uma órbita circular, né, em vários estados, e essas órbitas são quantizadas. Nesse caso, eu estou desenhando aqui a órbita n igual a 1, né, do elétron no estado fundamental. Do ponto de vista da dinâmica clássica, né, ou seja, da dinâmica newtoniana, o que a gente pode escrever nesse caso? A gente pode escrever que a força de caráter eletrostático de interação entre próton e elétron, ela vai ter como resultado massa vezes uma aceleração resultante pela dinâmica, porque ela é a única força atuante aqui, né? Só que nesse caso, ela é uma resultante de caráter centrípeto, né? Então, nós temos aqui justamente uma equação que vai nos levar a 1 sobre 4πε0, porque estamos tratando desse problema associado a um átomo no vácuo, obviamente, e Q ao quadrado, aqui nós estamos colocando já um módulo, então é E ao quadrado, né? Sobre a distância ao quadrado, a distância entre o próton e o elétron. Isso é a massa, obviamente, como o corpo que nós estamos analisando é o elétron, a massa do elétron, V ao quadrado, velocidade sobre o raio, né? Aqui já temos fatores comuns, né? De modo que uma equação que a gente pode rapidamente esboçar e tirar aqui é E ao quadrado sobre 4πε0 igual a m vezes V ao quadrado vezes R. Esse é um aspecto. O outro aspecto, do ponto de vista do modelo de Bohr, é que fenômenos da dinâmica são descritos pelas regras clássicas da mecânica, mas as transições entre órbitas, né, e os fenômenos de decaimentos e emissões são regidos por uma regra quântica, que é uma regra postulada pelo Bohr, e essa regra é que o momento angular orbital ele vai depender de um número quântico n em múltiplos inteiros de H cortado, né, a constante de Planck reduzida. E esse n tem que ser 1, 2, etc, né? Tendo excluído a possibilidade, por exemplo, de momento angular zero, que a gente sabe que os átomos possuem. Então, nesse modelo, como um dos precursores, né, da chamada velha mecânica quântica, nós temos isso aqui. Mas lembrando que o momento angular é uma quantidade clássica, né? Nesse caso, de uma órbita circular, o momento angular ele vai ser a massa do objeto, m, v, a sua velocidade vezes o raio. Isso aqui é um momento angular, né? E nesse caso, pela regra postulada de quantização das órbitas, isso é igual a NH cortado. Esse é o problema 2, essa segunda equação. Então, você veja que diretamente linkando essas duas equações, né, essa e essa, a gente pode introduzir um fator MVR de acordo com uma regra de quantização, né? Essa regra de quantização ela vai se traduzir no fato de que R vem em quantidades discretas, mas V também. As velocidades são quantizadas, né? Bom, isso posto, a gente pode identificar rapidamente na equação 1 que existe um fator aqui, ó, M vezes V vezes R,
que multiplica o próprio V, né? Que multiplica o próprio V. Bem, uma vez feito isso, então a gente vem aqui e conclui que no modelo de Bohr, como m vezes b vezes r é quantizado, então pela equação 2, segue imediatamente que a carga ao quadrado sobre 4π ε0 tem que ser igual a quantização 2nh cortado vezes v, porque sobrou um fator v aqui. De onde aqui a gente já tira o seguinte, que para a primeira órbita, V1, esse n aqui tem que ser igual a 1. Né? Ou seja, a órbita do estado fundamental teria V1 dessa forma. Conclusão, V1 é então igual a e ao quadrado sobre 4πε0 sobre h cortado. Mas como nos foi pedida a razão entre esse V e C, basta dividirmos os dois membros da equação por C, né? De modo que a gente obtém aqui essa equação, e isso aqui é justamente aquilo que nós chamamos na física de constante de estrutura fina. Veja que todos esses parâmetros aqui, eles basicamente vão depender de parâmetros fundamentais da natureza, certo? Então a conclusão é que isso de fato é o alfa, que é a chamada constante de estrutura fina. Constante de estrutura fina. A gente pode, inclusive, pegar os dados associados a cada uma dessas entidades aqui, né? Cada uma dessas quantidades físicas e fazer a conta para ver que esse alfa, ele é aproximadamente 1 sobre 137. E isso, claro, é da ordem de 10 a menos 2, certo? Tipicamente da ordem de 10 a menos 2, o que faz com que a gente comprove aquilo que foi pedido, V sobre C, ou seja, as correções relativísticas no modelo de Bohr, elas não vão ser significativas, porque esse fator é da ordem de 10 a menos 2. Beleza, galera? É isso, nos vemos na próxima.